Olá, alunos e alunas de hermenêutica do oitavo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo tratando das críticas que Dworkin fará à tese central do positivismo, que é a defesa da discricionariedade na aplicação do direito. Para isso, nós vamos começar tentando entender qual é o sentido de discricionariedade que Dworkin vai criticar. Porque nós podemos entender a palavra discricionariedade em pelo menos três aspectos ou três sentidos. Seriam dois sentidos fracos e um sentido forte. Os dois sentidos fracos se apresentam do seguinte modo. No primeiro sentido fraco, a ideia de discricionariedade vai significar uma margem de liberdade na interpretação. A ideia segundo a qual, quando as pessoas compreendem, interpretam e aplicam, elas podem divergir sobre o significado das palavras, sobre o sentido atribuído às palavras. Portanto, isso é algo óbvio dentro da teoria da interpretação. Esse sentido fraco será afastado por Dworkin. O segundo sentido fraco é a ideia de que, na última instância, os tribunais decidem de modo que não há recurso daquela decisão. Também por ser algo óbvio, esse sentido fraco será afastado por Dworkin. A crítica que Dworkin fará à discricionariedade se dá quanto ao seu sentido forte, ou seja, a ideia segundo a qual juízes podem criar direito sem qualquer parâmetro jurídico prévio, mesmo que em situações excepcionais. É em relação a esse sentido forte de discricionariedade que Dworkin fará sua crítica no debate que ele trava com Herbert Hart. Como nós vimos, o direito é um compartimento da moral. Nesse sentido, o direito não é formado apenas por regras jurídicas explícitas, mas também por um conjunto de argumentos, de práticas interpretativas que a própria comunidade se engaja. O conceito de direito, portanto, é um conceito interpretativo. O direito se coloca, nessa perspectiva, como uma prática social interpretativa. E é exatamente a partir dessa perspectiva que Dworkin mostrará que o direito não se esgota em um catálogo fixo de regras e princípios, mas que é uma questão de princípio. Ou seja, quando o juiz decide, muitas vezes, não fazendo uso de uma regra, não significa necessariamente que esse juiz esteja decidindo de modo discricionário, mas sim ele pode estar usando esses outros padrões que existem ao lado das regras, que são os princípios. Princípios entendidos como argumentos que são desenvolvidos pela comunidade nessa prática social interpretativa, que é o direito. Esses argumentos, eles podem ser de dois tipos: os argumentos de princípio e os argumentos de política. Nós chamamos argumentos de princípio aqueles que estão relacionados à igualdade, à liberdade, ao devido processo legal ou a uma outra dimensão da moralidade. Já os argumentos de política são aqueles ligados à melhoria do bem-estar da comunidade. Juízes, portanto, só podem decidir com base em argumentos de princípio, porque eles não receberam o voto popular
não possuem, portanto, legitimidade para decidir sobre o bem-estar da comunidade. Juízes devem fazer valer os direitos das pessoas. Por isso que Dworkin vai levar, vai exigir que o direito seja levado a sério. Daí o primeiro título da primeira obra de Dworkin, levando os direitos a sério. Juízes, portanto, não podem decidir discricionariamente, porque não podem fazer escolhas políticas. Devem levar a sério o direito, reconhecendo os direitos das pessoas nas diversas controvérsias. Os princípios, portanto, eles não abrem a interpretação, mas eles fecham a interpretação. São elementos a evitar a discricionariedade. Porque os argumentos de princípio exigirão daquele que os utiliza um esforço argumentativo muito maior para mostrar por que está usando aquele argumento, o que ele significa, por que ele é adequado para aquela determinada situação. Enfim, princípios não podem ser manipulados ao bel prazer do intérprete. Por isso que o argumento da existência dos princípios leva, na perspectiva de Dworkin, a crítica do poder discricionário dos juízes. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós nos encontramos para desenvolver outros aspectos da crítica que Dworkin fará à discricionariedade na aplicação do direito. Até lá.